breve apresentação. Tá, compadre, vocês estão visualizando minha tela? Sim, Ah, a maravilha. apresentação, sim, tá ok. Ah, beleza, beleza. Então, assim, sendo bem sucinta, cadê todos vocês? Sendo bem sucinta, eu também já fui bancária, na verdade, desde os 17 anos. Eu comecei a trabalhar dentro de banco como estagiária, passei aí próximo de 20 anos, passei vários anos no Bradesco, fui gerente por vários anos. O meu último trabalho dentro do banco foi como especialista de investimentos no IUM, do Itaú. Pedi demissão para me dedicar a a primeira coisa de tudo era a necessidade de voltar para cá, né? Mas eu já vinha desenvolvendo esse trabalho já faz bastante tempo, e aí, quando foi agora recentemente, eu precisei voltar para João Pessoa, e a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão, ter mais tempo com a minha família e tocar os meus projetos, que eu já estava sufocada de falta de tempo, porque eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, tanto atendendo no planejamento financeiro, como atendendo os meus casais. Sou psicóloga clínica desde 2017, perdão, 2016. Antes eu já trabalhava com pessoas, porque também já fui pastora e desde os 21 anos de idade que eu trabalho com gente, com aconselhamento. E na psicologia, o meu objetivo na psicologia era tentar entender o que era o lado espiritual e o que era, né, psicológico. Foi aí que eu entrei na psicologia. Em momento nenhum eu pensei assim, nossa, eu vou abrir uma clínica. Quando eu entrei, esse foi o objetivo. E aí depois tudo mudou, as coisas foram acontecendo, é uma longa história, eu não vou contar, é óbvio, e já faz bastante tempo que eu já tenho atuado especialmente como terapeuta de casal, tá? Sempre fazendo trabalhos paralelos. Na psicologia, por muitos anos, foi mais voluntário mesmo. A partir de 2020 foi que eu passei a, de fato, clinicar cobrando pelas minhas sessões. Também sou CFP, né? Minha transição de carreira, vamos dizer assim, eu fiz a formação ali por volta de 2020 na Life Finanças Pessoais, já vinha fazendo um processo lento de transição e passei um tempo que eu pedi demissão do Bradesco e me dedicar só ao planejamento financeiro e aos meus casais. Depois voltei para o mercado para essa experiência como especialista de investimentos, que era algo que eu tinha desejo, né? Tinha feito pós-graduação nisso. E fiz especializações na área da psicologia, também na área das finanças comportamentais e planejamento financeiro. E atualmente estou terminando neurociências e comportamento. Hoje, o meu trabalho ele não se concentra em finanças comportamentais, apesar de ter especialização na área, mas porque como psicóloga eu vejo que tem essa carência de expandir o conhecimento da psicologia, integrando dentro do planejamento financeiro, não apenas a parte de finanças comportamentais, que já tem muita gente que já domina, tem cursos excelentes no mercado. E hoje, pessoal, eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso primeiro módulo do curso de Psicologia Integrada. Este primeiro módulo, nós vamos estudar a terapia cognitivo-comportamental, né? Também conhecida como psicologia cognitivo-comportamental. E nós vamos entender, né, o objetivo dessa disciplina é entender o que é a psicologia cognitivo-comportamental, ou a TCC, quais são os seus princípios fundamentais, como identificar crenças e pensamentos distorcidos e quais as principais técnicas da TCC para modificação de crenças, comportamentos e como aplicá-las com clientes no planejamento financeiro. Então, o objetivo dessa disciplina é isso. Como vocês falaram, né, todos que estão aqui têm esse desejo de falar, de cuidar, de ir além com os seus clientes, além de números. Eu também, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui apaixonada por psicologia e não foi a minha primeira formação, foi a segunda. Eu me formei em administração, aí depois foi que eu me formei em psicologia e, de fato, assim, é uma coisa que eu sou muito apaixonada. O objetivo não é tornar vocês psicoterapeutas, né? Esse conhecimento e essas técnicas que vêm da psicoterapia são aquelas técnicas que são ajustadas e que são totalmente adaptáveis para o contexto do planejamento financeiro. E não fui eu que inventei.
pelo menos a maioria do que a gente vai falar aqui já tem pesquisas na área, tem pesquisas na área de psicologia, que hoje chamam de terapia cognitiva financeira, tem pesquisas na área da terapia focada em solução, chamada terapia financeira focada em solução. Então, tem várias áreas da psicologia, mas várias mesmo, que já se integra esse conhecimento. Aqui no Brasil, é muito, vamos dizer assim, não se tem nem conhecimento disso. Tudo que o povo conhece de psicologia é psicologia econômica e finanças comportamentais. Então, assim, o objetivo desse curso, né, assim, eu acredito que vai ampliar muito a percepção de vocês sobre onde a psicologia pode chegar na vida de vocês, no trabalho de vocês com os seus clientes, sem necessariamente vocês terem que ir lá e fazer um curso de 5 anos. Claro, se alguém deseja se formar em psicologia, faz, mas ninguém lá vai te ensinar a aplicar dentro do planejamento financeiro. Você vai ter que aprender a aplicar e estudar. Na faculdade, ninguém vai te ensinar isso ainda, infelizmente. Mas aqui a gente já vem trazer isso mastigadinho para vocês, que de uma forma que vocês vão se conhecer, vocês vão conhecer melhor os seus clientes. Uma coisa que eu percebi que, às vezes, alguns profissionais que já vêm, que faz diagnóstico, que usa ferramentas incríveis para identificar algumas crenças dos clientes, esbarra naquela coisa, tá, a crença é essa, e agora, o que é que eu faço? Então, vocês aqui vão entender o que vocês fazem, o que vocês farão a partir do momento que vocês encontrarem crenças, pensamentos distorcidos. Vocês terão essa bagagem, né, de técnicas para vocês lidarem com isso, o que não significa que vocês vão mudar o pensamento, a crença da pessoa. Muitas vocês vão conseguir e outras não, né? Se fosse fácil assim, não existia terapeuta, não existia nada disso. As pessoas, elas não mudam com muita facilidade. Eu costumo dizer assim, o meu curso ele é um curso que não é para todo mundo, que é para quem busca conhecimento e gosta da verdade, porque eu não vou chegar dizendo, olha, vamos combater de uma vez por todas as crenças do seu cliente, vamos mudar, você vai mudar o comportamento, você vai, como é aquelas frases que se fala assim, veja como combater tal coisa. Então, assim, não é ferramentas para vocês fazerem o máximo que vocês puderem, mas a decisão final sempre vai ser do cliente e nem sempre a gente consegue. Pode ter o diploma, o PhD, o que é que tenha na vida, as pessoas são donas do que elas querem para a vida delas, mas pode ter certeza, com as ferramentas e a abordagem certa, a gente dá um baita de um empurrão e muita gente acaba mudando bastante mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui essa questão do visualizador, estou no Zoom, É? Não, assim eu deixei de compartilhar com vocês, não é isso? Me fala, gente, que eu mexi aqui em alguma coisa. Compartilhando, Lu. A tela. Tá compartilhando? Do campo. Tá. Nós estamos vendo a tela toda. Vou voltar a apresentação. Já não gostei desse Zoom Web. Vou voltar a botar o aplicativo. Então, gente, primeiro respondendo a pergunta, o que é, né? A psicologia cognitivo-comportamental ou a terapia cognitivo-comportamental. E aí, pessoal, eu vou pedir um combinado aqui com vocês, fazer um combinado com vocês. Se surgir uma dúvida que vocês queiram já perguntar, vocês abram o microfone, porque no Zoom Web ele não deixa eu ver as mãozinhas de vocês. Então, perguntem, tá bom? Abra o microfone, pode atrapalhar. Não está atrapalhando, não, melhor dizendo. Pode falar, mesmo que você pense que vai atrapalhar. Não vai. Então, vamos lá. A psicologia... Esse material vai ficar disponível lá? Ou eu preciso muito de anotar? Então, não se preocupa, vai ficar tudo disponível para vocês. No dia seguinte, o material do módulo, eu coloco lá na plataforma no fim do módulo. Todo o material do módulo. As coisas extras, artigos, etc., eu já vou colocando. Amanhã vocês já vão ter bastante coisas lá, tá? O que vocês vão precisar de caderno, pertinho de vocês, é para fazer alguns exercícios, tá bom? Mas, para ficar anotando, só se você quiser mesmo, mas vai ter o conteúdo. Então, assim, gente, a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem clínica que hoje é uma das abordagens mais validadas em termos de pesquisas baseadas em evidências no mundo. Inicialmente, ela começou, os estudos de Aaron Beck e Albert Ellis foram voltados para entender as pessoas que tinham depressão,
Posteriormente, a pesquisa, né, e o modelo terapêutico ele foi se desenvolvendo e hoje a terapia cognitivo-comportamental ela é utilizada para diversas coisas. Um terapeuta cognitivo-comportamental ele é tido até como um solucionador de problemas. Então, ele é uma teoria que tem andado por um rumo transteórico, né, que não é utilizado para tratar apenas uma determinada situação, um determinado transtorno. E aqui a gente vai aprender essas técnicas, né, porque mesmo que a estrutura que foi montada da compreensão do funcionamento das crenças e do ser humano, ela foi adaptada e é aplicável em diversos contextos e não vai ser diferente no nosso contexto do planejamento financeiro. A terapia cognitivo-comportamental ela tem alguns princípios básicos e o primeiro dele é que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. A base filosófica da terapia cognitivo-comportamental é o estoicismo, especialmente os ensinamentos de Epíteto ou Epictetos, dependendo lá como está escrito. Então, parte da ideia de que uma situação ela pode ter diversas interpretações por pessoas diferentes, ou até mesmo pela mesma pessoa em situação diferente. Então, se alguém diz uma coisa e você fica chateado, a culpa de você ficar chateado não é da pessoa que disse aquela coisa, é por causa do momento, da situação. É como você interpreta a situação. E a gente vai fazer alguns exercícios para vocês entenderem isso de forma mais clara. Um outro princípio fundamental da TCC é que a mesma pessoa pode ter reações diferentes a eventos semelhantes em momentos diferentes das suas vidas. Então, assim como uma situação, cada pessoa pode ter uma interpretação, uma situação também, no caso, uma reação, um comportamento, ele pode ser diferente na vida da mesma pessoa, a depender de circunstâncias. Se vocês pararem para pensar, talvez vocês já repetiram alguns problemas já se repetiram em suas vidas, né? E a primeira vez que ele veio, você enxergou, se trabalhou, lidou conseguiu lidar de uma forma. Se aconteceu pela segunda, certamente já foi diferente. E espero que não aconteça mais se for problema, mas normalmente tudo que nos acontece, dependendo do momento de vida que a gente está, a gente lida com essa situação, enxerga de uma forma diferente. E aí vem da ideia de que o evento em si é neutro, né? Tá aqui essa figurinha para ilustrar. O evento em si é neutro, mas as características individuais de cada pessoa é que vai dar o significado para esse evento. E é esse significado que ele vem carregado de emoções e, a partir daí, né, do que nós sentimos, do que nós pensamos, do que nós sentimos, nós agimos, nós nos comportamos. E estes eventos, né, também essas interpretações desses eventos, eles vão muito da cultura de cada pessoa, além das características individuais da nossa herança genética, como o temperamento, por exemplo, as características de personalidade, tem o contexto cultural também. Então, vamos supor aqui, digamos que você é um planejador já mais modernizado. De repente, se você atende uma pessoa mais jovem, ela pode aceitar uma indicação de fundo imobiliário para ter uma renda de aluguel. Mas se você atende pessoas que já são ali da geração X, como é o meu caso, e daqui para trás, né, de 81 para trás, muita gente pode já não aderir também, por mais que você faça cálculo e seja convincente das vantagens. Por quê? Porque o contexto das pessoas, né, é completamente diferente. Então, a gente tende a aceitar uma recomendação, tende a se comportar, tende a fazer escolhas financeiras para as nossas vidas, também de acordo com esse nosso contexto. Mas a gente vai falar um pouco mais, tá? Dessa questão de contexto. O outro princípio fundamental é que a atividade cognitiva, ela influencia o nosso humor e o nosso comportamento. É um dos princípios da TCC.
Então, essa atividade, a forma como eu interpreto o mundo, a forma como o que eu penso sobre o mundo, o que eu sinto sobre o mundo, é isso que influencia o meu humor e o meu comportamento. E, basicamente, o último princípio, né, é que a atividade cognitiva, o penúltimo, aliás, ela pode ser monitorada e alterada. Então, graças a Deus, que várias pesquisas, né, vêm comprovando cada vez mais isso, que trabalhos em que há uma conscientização, que há uma monitorização dessa atividade cognitiva, ajuda a gente a mudar o nosso humor e, consequentemente, o nosso comportamento. E a gente vai entender isso bem direitinho, tá? Eu sei que essa parte aqui inicial é uma parte mais teórica, e às vezes, assim, tem aquela ansiedade, mas qual é a técnica, né? E como é isso na prática? Mas se eu chegasse aqui para vocês e falasse só das técnicas, é como se vocês estivessem tocando um piano ou tocando uma música sem a harmonia. A teoria, ela nos embasa para a gente entender muitas coisas que só com a técnica não seria possível de aprender. Por quê? É isso que acontece quando a gente procura muitas ferramentas, técnica tal, técnica tal, técnica tal, e a gente não tem um embasamento por detrás para que a gente possa conseguir adaptar a cada pessoa, a cada realidade. E aí eu quero fazer um exercício com vocês. Eu vou descompartilhar aqui minha tela. Cadê o Zoom? Cadê nós? Estamos aqui. Eu vou interromper o compartilhamento, que eu vou fazer um exercício que eu não quero que vocês vejam. Gente do céu. Para que eu fui deletar meu aplicativo do Zoom? Não estou mais compartilhando, certo? E eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte exercício, para vocês entenderem um pouco sobre o que eu estou querendo dizer com essa atividade cognitiva. Eu vou citar aqui uma frase e vocês vão anota aí no caderninho de vocês, tá? O que é que vocês pensam sobre. A princípio, a gente vai tentar entender qual é a influência do nosso pensamento nas nossas emoções. Então, vamos lá. Imagine que um cliente tinha combinado de fazer uma reunião com você numa sexta às 19 horas da noite. No último minuto, tipo 16h59, né? Aliás, 18h59, ele te manda uma mensagem cancelando a reunião. É muito importante que vocês tentem imaginar a cena, tá? Aí, vamos lá. Você vai anotar aí a partir das perguntas que eu vou te fazer. Se você pensar, ai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com essa pessoa? Anota aí, que emoção você sentiria? Se você pensar isso, entende? Tenta pensar do jeito que eu falar a frase, anota aí. E se por acaso você pensar, que falta de consideração, ele sempre faz isso comigo, muita falta de respeito, que emoção você sentiria? Entra na cena e tenta imaginar. E se por acaso você pensar, que bom, só assim eu vou descansar, tive um dia cheio, que emoção você sentiria? E se por acaso você pensar, ele provavelmente está cancelando porque ele já está pensando em desistir do planejamento. Ele não gostou da minha metodologia. Que emoção você sentiria? Todo mundo anotou? Todo mundo lindamente anotando? Ótimo exemplo, porque nunca passou com a gente essas coisas, né? Nunca aconteceu com a gente esse exemplo. Não, nunca, né? Não precisa nem se esforçar, é só lembrar, né? Exato. Não, e o que avisa? E aquele que você fica no Zoom esperando, dizendo, já se passou 10 minutos. Maravilha. Então, agora a gente pensou, a gente analisou como o nosso pensamento, ele influencia a nossa emoção. Então, a gente imaginou, numa mesma situação, pensamentos diferentes sobre a situação, que emoções a gente sentiu em cada pensamento.
Veja, a mesma situação. Agora nós vamos pensar que, vamos dizer assim, a partir da emoção, que pensamento é que vem à sua cabeça, tá bom? Então, vamos imaginar que é bem cedinho e que você está atrasado, vocês estão atrasados para uma reunião muito importante. Tipo, é a reunião, aquele cliente que você vai fechar, que é um valor que você nunca cobrou antes, porque o cliente demanda isso e você está super feliz, porque, nossa, isso vai fazer uma grande diferença no teu orçamento. Mas imagina que você acordou atrasada para essa reunião, vocês acordaram atrasada. Então, o que viria à tua cabeça se você tivesse se sentindo com raiva? Anota aí. Se você tivesse sentindo raiva, o que viria à tua cabeça? E o que viria à sua cabeça? Que pensamentos você teria, né? Se você tivesse se sentindo ansioso ou ansiosa? Se você estivesse sentindo ansiedade. É muito importante que vocês falem, tentem se conectar com a emoção. Anota aí que pensamento poderia vir à sua cabeça. Agora, anota, se por acaso você estivesse se sentindo triste, você acordou, a mesma situação, está atrasado, mas você estivesse se sentindo triste. Quais os pensamentos que poderiam vir à tua mente? E agora, né? Anote, quem não anotou ainda, vamos lá, com raiva. Anota o pensamento se estivesse se sentindo ansioso, ansiosa. Anota o pensamento se estivesse se sentindo triste. E agora anota o pensamento se por acaso você estivesse se sentindo feliz. Se você estava feliz, que pensamentos poderiam vir à cabecinha de vocês? Anotado? Então agora eu quero pedir para quem puder, né? Não vai ser todo mundo até por causa do tempo, mas quem puder compartilha. O que é que você percebeu nessa atividade? Você conseguiu identificar como os nossos pensamentos, eles afetam as nossas emoções, mesmo sendo na mesma situação, e isso retroalimenta, porque quando a gente sente alguma coisa, também vem outros pensamentos a partir do que a gente sente. Vai, Cíntia. Manda, mulher. Ô Lu, o que eu achei muito diferente foi que você colocou a situação e colocou a gente em situações que talvez eu não me enxergasse. Porque quando você joga, por exemplo, tipo, você acordou atrasada. Na minha cabeça já vai vir o sentimento que eu já vou ter. Tipo assim, se eu acordar atrasada, eu vou ter algum grau de ansiedade e eu vou ficar com raiva. E não, você acordou atrasada e tá feliz. Então, já é um rebuliço, assim, na cabeça. Porque, geralmente, pra você ver como é que são aquelas coisas de crenças e de repetição de padrão. Se acontece uma coisa, a minha reação geralmente é a mesma. Então, quando você coloca a gente para pensar em outras emoções e outras reações, buga. Justamente, bugou porque você já veio no seu pensamento automático. O seu pensamento ele veio de forma automática, né? Sobre como que você reage. Mas pense que pessoas diferentes com a mesma situação podem pensar coisas totalmente diferentes, sentem coisas totalmente diferentes. E aí é o nosso erro. Às vezes tem uma determinada situação que a gente sente uma coisa e a gente acha que o nosso cliente sente a mesma coisa. Ou a gente fica indignado porque o cliente não está sentindo aquela mesma coisa. Para você, por exemplo, se você ficasse endividado, seria a morte. Tem cliente que está nem aí que está ficando endividado, ele quer limpar o nome para ficar endividado de novo. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Obrigada, Cíntia, por você compartilhar. Quem mais pode compartilhar? O que é que vocês notaram, como vocês perceberam? Eu achei o segundo mais difícil, que é
pelo sentimento, pensar o que pode ter me levado, porque eu tenho muita Sim. dificuldade em reconhecer, até nomear. Eu acho que no primeiro eu pus preocupação, curiosidade como um sentimento, eu nem sei se é um sentimento, né? Bom, mas que coisa maravilhosa, você já está dando as cenas dos próximos capítulos. Terapeutizado, a esposa é psicóloga, né? Então tenho onde me aprimorar, já estou na primeira série, vamos dizer assim, né? Olha, aqui em casa eu estou vendo a hora o meu esposo dar diagnóstico ao povo. Aqui é lá, ele chega, olha, eu acho que aquele meu aluno tem esquema não sei de quê. É uma onda. Ai, ai. Muito bacana. Então, você sentiu dificuldade de nomear, né, que pensamento que você daria a partir de uma emoção, porque você pode estar confundindo, né, a tua emoção com os teus pensamentos, certo? Às vezes é normal confundir. Eu Confundir acho que não emoção. tanto isso, mas de Sim, conseguir pensar o que me levaria a sentir assim, né? sim. O que Por mais que eu poderia sei que uma diferença é um que você pensamento, poderia mas pensar, não é isso? Por exemplo, o primeiro foi se você pensar, o que é que você sente? E o segundo foi se você sentir, o que é que você pensa? Porque, sim, tipo assim, cheguei atrasado. Ai, meu Deus do céu, que raiva! Eu não acredito que eu fiquei atrasado. Emoção, raiva. Aí, porque eu estou com raiva, eu posso ficar preocupada porque eu estou com raiva. Ou eu posso ficar ansiosa porque eu estou com raiva, e porque eu estou com raiva, eu vou começar a fazer um monte de besteira. Ou eu posso ficar triste porque eu fiquei com raiva e eu deveria estar sabendo administrar aquilo de uma coisa diferente. E é um negócio que vai se enrolando, e é nesse negócio que a gente acaba fazendo, tomando as nossas decisões. Bacana, bacana. Mas aí, você conseguiu chegar a alguma coisa que tenha ficado um pouquinho mais clara? como eu ou Não, não? daquele lá, tu falou sentir um pouquinho mais de dificuldade, de dizer o que é que eu pensaria se eu tivesse com raiva, o que eu pensaria se eu tivesse em Então, alguma não, é das... porque na verdade é um exercício para trás, não para frente, Aham, né? Então precisa investigar possibilidades e não simplesmente se ver e avaliar o presente naquele momento, né? E como sim, são experiências, como eu falei, eu brinquei que a gente já viveu, então é mais um resgate, não é uma ficção, é uma sim. lembrança, né? Eu já vivi muito, então foi fácil de fazer esse exercício do para frente, né? Aconteceu, o que você sente? Não tá Aham. sentindo o que foi? Sei lá, pode ser um monte de Ah, coisa, né? olha, deu essa bugada na mente mesmo, né? Então, gente, qual é o objetivo desse exercício? Lu, queria Primeiro, só fazer um comentário. faz, Cami, pode fazer. Não, o quanto assim, isso na verdade é preocupante assim, na nossa sociedade, né? A gente não saber identificar as emoções, porque esse dia eu vi uma frase, né? O abafamento das emoções que a gente aprende desde criança, né? Começa lá, engole o choro, né, tal. Então, isso nos dificulta muito. Olha só, em um exercício simples desse, a gente teve dificuldade. De frente para trás, de trás para frente, né? E não saber diferença, né? Eu também não sei. Você me falar assim, o que que é emoção, o que que é sentimento, e passar uma lista, eu não vou saber diferenciar. É preocupante, né? Perfeito, Camis, que tu falou. E é uma realidade mesmo, gente. Aí é onde está a importância da gente estudar psicologia para a gente aprender a identificar e a se conectar com as nossas emoções e com as emoções do nosso cliente. Agora pensa comigo, se a gente tem dificuldade de identificar as nossas emoções, e a gente tem, tá? O que a gente sente, às vezes a gente confunde pensamento com sentimento, a gente confunde todo dia, toda hora pensamento com sentimento, e eu vou mostrar para vocês. Imagina se a gente está se conectando, então, com as emoções desse cliente. Se a gente, às vezes, não se conecta com a gente. Vocês precisam sair desse curso sabendo se conectar com as emoções de vocês e exercitando se conectar com a desses clientes, gente. E aí, pessoal, outra coisa, né? Aqui vai um pulinho do gato, para vocês entenderem e vocês questionarem toda vez que for um pensamento e não um sentimento. Porque lembra, os nossos sentimentos, eles geram pensamentos que geram comportamento.
A pessoa atrasou comigo. Vamos pensar que a primeira coisa que eu senti foi raiva, né? E eu pensei, pois então eu vou cancelar. Nunca mais eu vou dar essa chance a esse cliente. Tá pensando que o meu tempo o tempo dele é mais valioso do que o meu? Então você sentiu, você pensou, você agiu. E a gente faz isso todos os dias. Pulo do gato, porque é interessante para a gente, entenda, se a gente vai trabalhar crenças, a gente precisa saber identificar pensamentos, porque os pensamentos, eles são a manifestação de crenças mais profundas da nossa vida. É como se os nossos pensamentos automáticos, eles fossem ali um sinalizador de crenças que a gente tem sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo. Vamos pegar no contexto marido e mulher. Você vai conversar com sua esposa, você quer ter aquele diálogo, mas você quer desabafar. Aí você começa a dizer, eu sinto que você não me dá valor. Eu sinto que você está me fazendo de besta. Olha, eu só quero dizer falar meus sentimentos. Eu sinto que você não tem consideração. Marca as coisas comigo, se compromete e não faz. Você tem que entender o que eu estou sentindo. Agora, vamos lá. Você não tem consideração, é uma emoção? É um sentimento? Ou é um pensamento? A minha tristeza, né? a minha tristeza, a minha decepção, a minha indignação, que são emoções, sentimentos, está me fazendo pensar que aquela pessoa não tem consideração. Mas, de repente, nem é que a pessoa não tem consideração. É outra coisa, né? Pode ser que seja, mas, assim, é o que a gente pensa achando que é o que a gente sente. E aí, quando a gente não sabe identificar o que a gente sente, quando a gente vai falar o que a gente pensa, normalmente a gente vai colocar a culpa no outro. E a gente não se responsabiliza com o que a gente sente. Mas a gente vai abordar um pouquinho isso quando a gente for lá no módulo de comunicação não violenta. Aqui é para vocês entenderem. Então, um pulinho do gato que eu falo agora e para vocês se lembrarem, quando estiver lá, eu vou falar de novo. O que você sente não é questionável. O que você pensa é questionável. Eu sinto que esse curso... eu sinto que esse curso não vai me ajudar, não. Se esse curso vai te ajudar, é questionável. Pode ser que ele te ajude ou pode ser que ele não te ajude. Agora, se você está se sentindo preocupado, é inquestionável. Se você estiver se sentindo com raiva, alguém pode dizer, não, você está enganado, você não está com raiva, não. Só aquelas brigas de marido, né? Que você diz, eu estou triste, mas está triste por quê? Claro que você não está triste, você está inventando que você está triste. Marido e mulher tem essa história, né? De dizer que o outro está inventando o que sente. Então, assim, tem como a gente questionar que está com raiva? Tem como a gente questionar se está infeliz? Tem como a gente questionar se a gente está triste, se a gente está ansioso? Não tem como. Então, quando você for dizer assim, eu estou sentindo X coisa, você pega aquela frase e pensa, isso aqui é questionável, pode ser verdadeiro ou falso, ou não? Aí é uma diferença de pensamento, de sentimento. Exercício simples, mas vê como são coisas que vão passando despercebidas e a gente vai vivendo no piloto automático, a gente não se dá conta e não se conhece. Podemos seguir, gente? Ou alguém quer comentar? Alguém ia falar? Não? Então, bora lá. Deixa eu vir aqui para o meu Canva. Para a gente continuar. Então, aqui eu já passei. Opa! Foi isso que aconteceu aqui, né? Peraí. Vocês estão vendo a tela? Não, né? Não. Não. Peraí, gente, só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui. Agora vai. Agora vocês estão vendo? Sim. Beleza.
Então, vamos lá. O último princípio, que é que o comportamento desejado pode ser alcançado pela mudança cognitiva ou pela reestruturação cognitiva. Ou seja, penso, sinto, me comporto. Penso, sinto a nível de emoção mesmo e também em percepção. Penso, eu sinto, estou triste e eu também sinto no meu corpo, né, uma dor no peito. Isso aí a gente vai explorar mais um pouco. Me comporto. E aí tem uma frasinha que eu gosto de usar, que uma mudança sustentável ocorre por meio de uma mudança de mentalidade. E eu não estou falando do mindset da riqueza, mas grandes mudanças na nossa vida ela acontece a partir de uma mudança de mentalidade. Mas nem tudo na vida só muda se eu mudar a mentalidade, porque existe uma questão também de contexto que nos pressiona, né? E aí vem, gente, a questão do modelo cognitivo. Isso aqui é uma coisa que vocês vão treinar para vocês aplicarem, identificarem com os seus clientes. Mas tenham calma que vocês vão fazer com vocês, tá bom? Também. Então, vamos lá. O modelo cognitivo, como a gente está falando de identificar a situação, identificar quais são os pensamentos e identificar quais são as crenças desses clientes, as emoções, né? E em seguida os comportamentos. No modelo cognitivo, o Beck ele coloca da seguinte forma: os nossos pensamentos automáticos, eles estão ali numa camada que é aquilo que se manifesta, é a que a gente fala, é a que a gente vem na cabeça, a gente não controla. E nós precisamos identificar se esses pensamentos estão distorcidos ou não. Vocês vão aprender. Nós temos as nossas crenças intermediárias, que normalmente são regras para os pensamentos automáticos. Então, a gente tem um pensamento automático incontrolável, mas existe uma crençazinha ali por detrás, que ela é uma regra. Daqui a pouco vocês vão entender. E existem as nossas crenças centrais. Imagine que vai aprofundando. Pensamento automático, crença intermediária, crença central. As nossas crenças centrais vamos dizer assim, a raiz são as crenças centrais. Todo o resto são manifestações do nosso comportamento a partir dessas crenças que nós temos a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo, a respeito dos outros. E o Beck, ele traz o conceito de crença de desvalor, desamor e desamparo. Que pessoas com esse conjunto de crenças, ou com uma dessas crenças, ou duas dessas crenças, elas, quando isso é muito, vamos dizer assim, muito profundo, muito que já está ali na personalidade da pessoa, essas crenças, elas, vamos dizer assim, meio que ditam muitas regras daquilo que a gente, da forma como a gente age, da forma como a gente toma decisões. E isso é em tudo na vida, e com o dinheiro não é diferente. Ok? Então, modelo cognitivo, situação, pensamentos, emoções, aliás, pensamentos, né? Pensamentos automáticos, nossas emoções, nossos comportamentos. Eu botei esse pezinho aqui, gente, porque eu sou dessas que eu esqueço de contar o exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu dei até na turma passada, para ficar claro para vocês esse negócio aqui. Quando eu estava vindo de volta para João Pessoa, mudando de Curitiba, na última semana eu estava um caco de gente. Sabe o que é um caco de gente? E eu sou uma pessoa que eu adoro massagem no pé. E aí, eu fiz uma compra completamente emocional e quero compartilhar com vocês como o negócio funciona, com esse negócio de situação. Aí a gente estava, caixa, mudança, você já sabe como é, a gente chegou no supermercado, lá no Condo, e tem uma pessoa, né, falando assim, olha, vamos fazer uma massagem no pé, uma massagem na lombar, isso aqui é super relaxante e tal. Eu, não quero nada, pessoa, mas é de graça, é só uma demonstração. Aí veio o pensamento automático. Nossa, então já que é de graça, estou só um caco morrendo de cansado e tem um negócio ali com os pés, eu vou fazer a demonstração e pelo menos eu dou uma massagenzinha nos meus pés. Foi automático. Se eu tivesse pensado, não vou não, vai que depois eu acabo querendo comprar, eu teria tido outro comportamento, mas eu pensei isso. Aí eu sentei. Quando eu sentei, parecia que era uma coisa mágica. Ai, gente, chegou a fazer assim, ai, meu Deus do céu, eu estava precisando disso. Eu estava precisando disso. Aí ela começou a dizer, tem uma promoção, tarará. Aí ela falou, aí eu falei, amor, eu preciso disso. Eu realmente preciso muito disso. Aí o meu amor, ele ficou com
vamos dizer assim, com constrangimento, né, para dizer assim, não, você não precisa disso, ou para não constranger lá a vendedora, aí ele ficou, você tem certeza que você precisa? Eu tenho certeza que eu preciso, claro que eu preciso, e na minha cabeça está claro que eu preciso, eu gosto de massagem do pé, você não me dá massagem no pé, pelo menos eu vou ficar independente de você. Pensamentos, né, é uma crença ali intermediária, é uma regra. Então, se isso aqui pode resolver o meu problema, então eu não vou depender de você. E esse eu não vou depender de você, que é a regra, ela tem a ver com as minhas crenças centrais. Por exemplo, a minha crença de desamparo, de que eu preciso, de que eu tenho que lutar para conseguir as coisas, que eu tenho que me esforçar, que eu não posso contar muito com as pessoas, né? Que eu tenho que ser independente. E isso tem a ver com o meu contexto, em que muitas vezes eu precisei me virar na vida para conseguir as coisas. Então, aquela situação, primeiro, e outra, eu ainda estava menstruada. E existem pesquisas que mostra que as mulheres, quando estão no período de pré-menstruação ou menstruação, elas são mais propensas a consumir. Então, juntou o cansaço, o período. Essa foi a situação. Eu nunca na minha vida teria comprado aquele negócio. Nunca. Gente, eu dei R$500 na massagem do pé. E para poder me convencer de quão boa foi essa compra, a gente veio no carro, a gente veio de carro, eu e meu esposo, eu vi com o negócio lá no coisa do carro, dando massagem nos pés e na lombar. Vamos dizer assim, super serviu. Mas veja, foi uma situação de cansaço, de esgotamento, com pensamentos, né, automáticos sobre aquela situação, que ativou automaticamente, caramba, então se isso aqui é bom desse jeito, eu não vou mais depender, não vou mais ficar pedindo. Então, eu vou comprar. Essa decisão estava relacionada a algo que é mais interno, mais mais 500, o buraco é mais embaixo, relacionado a essas minhas crenças que vêm desse meu contexto. Então, eu senti aquele alívio, né? Vieram as emoções, eu senti aquela alegria, nossa, achei a solução para massagem no pé, veio aquele alívio também, eu sentindo alívio nos pés, e o comportamento, claro, comprei o danado do massageador dos pés. E aí, depois vocês pensam, tá? Aí, em algum momento, se vocês fizerem alguma compra por impulso, faz o exercício de pensar. Qual foi o contexto? Quais foram os primeiros pensamentos que vieram à sua cabeça? Qual foi a regra? Ah, se isso aqui é assim, então isso aqui é assado, né? E aí, mais para frente, no decorrer desse curso, você vai entender um pouco mais sobre questões mais internas, né? As nossas intervenções dentro do contexto do planejamento financeiro não é de intervenções de acessar crenças nucleares, que são essas crenças de desvalor, desamor e desamparo. As nossas intervenções vão ser a nível de pensamentos automáticos e crenças intermediárias, porque o acesso a crenças centrais, você pode até chegar a identificar no seu cliente, você certamente vai identificar. Mas o trabalho com esses núcleos, essas crenças nucleares, elas são mais... Aí ela vai para uma psicoterapia, tá bom? Mas vocês vão entender, tenham calma. E se eu estiver falando muito rápido, me falem também. Então, essas crenças que podem ser divididas em 3 categorias ou esquemas, no caso a crença de desamor e desamparo, né? As pessoas podem ter crenças em todas as categorias e predominantemente em uma ou em duas. Eu até já falei isso. Quais são as crenças, como que é o funcionamento de uma pessoa que tem uma crença de desvalor? A pessoa que tem uma crença central, entenda, a crença central, repetindo, não é aquela coisa que vai se manifestar no seu pensamento. Não é a regra de pensamentos. É algo que está internalizado, que tem a ver com as suas experiências infantis, com sua personalidade, com o seu contexto, com seus traumas, com questões muito mais profundas. Então, a crença nuclear de desvalor, a pessoa acredita que
é ruim. As pessoas que elas têm uma crença nuclear de desvalor, elas acreditam que são ruins, que há algo dentro delas que é simplesmente terrível. Elas realmente se acham ruins. Sabe aquela pessoa que todo mundo, você está conversando e ela fala, mas eu sou uma M, mas eu fui uma M, sabe? A pessoa está sempre achando que tem alguma coisa ruim nelas, né? Elas se acham uma M, vamos dizer assim. Elas também se acham más, elas se acham que elas não prestam, acham que elas são tóxicas. São pensamentos que elas têm que estar relacionados a essa crença de desvalor. Lu, você E consegue chega ao montar nível de ali o pensar Xiaomi? Acho que tem alguém com o microfone aberto, gente. Dá só uma conferidinha aí, É por que a pessoa gentileza. tá fora, Lu. Você consegue mutar? Então eu vou ter de... Deixa eu voltar aqui. Quem é? Botei. Voltando. Vocês continuam vendo minha tela? Sim. Beleza. Sim. Maravilha. Então, quais são os pensamentos comuns da pessoa que tem essas crenças centrais nucleares? Sou mal, eu não presto, eu sou ruim, eu sou tóxico, eu sou um perigo para as outras pessoas. E a pessoa que tem esses pensamentos, né, elas se comportam de uma forma a não quererem, às vezes, até se envolver com as pessoas, enfim, tem um comprometimento na vida delas. Já a pessoa que tem uma crença de desamor, elas acreditam que há algo em si que dificulta o recebimento de amor e de ter intimidade com outras pessoas. Essa crença nuclear de desamor, os pensamentos mais comuns são: eu não me encaixo, eu sou desinteressante, eu não sou amável. A pessoa que tem a crença de desamor é como se ela dissesse assim: por que fulano vai gostar de mim? Mas por que não, por que fulano iria se interessar por mim, né? Não, por que alguém vai se comprometer comigo? Eu não mereço ser amado, não mereço o amor dessa pessoa. Eu não mereço a atenção, eu não mereço o cuidado, eu não mereço o zelo. E a pessoa que tem a crença nuclear de desamparo, ela tem, vamos dizer assim, ela pode pensar que é incapaz de conseguir fazer coisas, que ela é incapaz de proteger a si mesma, emocional ou física, ou incapaz na comparação com outras pessoas. Então, não tenho jeito, não faço nada direito, sou vulnerável, sou indefeso, sou fraco, são alguns pensamentos comuns, né? Não tenho controle, sou um fracasso, não sou bom com os outros. Então, há uma série de pensamentos sobre a sua capacidade. E cada um desses pensamentos tem várias ramificações, tá? Por exemplo, a pessoa se sente vulnerável diante da vida. Eu tenho que me virar sozinha, como eu citei ali aquele exemplo para vocês, né? Eu tenho que me virar sozinha. A pessoa se sente indefeso. Ou a pessoa se sente fraco. Ou a pessoa se sente que nada do que ela faz é bom o suficiente em relação aos outros, tá? E aí a gente pode ter não só uma, pode ter uma, duas, as três. Agora, o que é que vai definir se isso é uma patologia ou não? É a intensidade dessas crenças nas nossas vidas. Todos nós temos, tá? Um pouco de crença de desamor, de desvalor ou desamparo. Todos nós temos um pouco de características, mas a pessoa que tem aquilo muito enraizado nela, que é aquelas ideias sobre si, sobre o mundo, vendo por essa ótica, de uma maneira que tenha passado muitas experiências traumáticas ou negativas na vida, isso tem um comprometimento incrível na vida da pessoa. E aqui vamos pegar aqui um exemplo, né, para ficar até mais fácil. Pensamentos automáticos. Vamos imaginar vocês que estão aí me assistindo essa aula sobre o curso, né? Pode ser que esteja passando na cabecinha aí de alguém. Nossa, mas isso é muito difícil. Isso é muito trabalhoso. Pensamento automático. Eu nunca vou conseguir aplicar isso no planejamento financeiro. Nossa, como que eu vou colocar esse negócio no planejamento financeiro?
Aí um pensamento ali mais intermediário. No caso, mais pensamento automático. Isso é coisa para psicólogo, porque esses pensamentos automáticos, eles vêm assim, numa velocidade incrível, você pensa zilhões de coisas em frações de segundos. Mas a regra é, se isso é coisa para psicólogo, então eu vou falhar se eu fizer. Se isso é coisa para psicólogo, então eu vou falhar. Eu não sou capaz. Lá dentro pode estar uma crença de desamparo. Eu não sou capaz. Entende? Então, veja, aqueles pensamentos, aquelas regrinhas, aquilo que a gente acaba dizendo, é o nosso comportamento de desistir de uma coisa, de desistir de outra, por causa de pensamentos que vieram, estão ligados a algumas crenças centrais, enraizadas na nossa vida. Qual é o foco no planejamento financeiro? É a avaliação e a intervenção a nível de pensamentos automáticos e dessas regras de crenças intermediárias, né? Então, a gente precisa saber identificar pensamentos automáticos, identificar crenças e fazer uma reestruturação cognitiva dessas crenças. A reestruturação cognitiva é a gente identificar e a gente conduzir, através das técnicas da TCC, uma conversa que faz a pessoa repensar essas regras, esses scripts que elas criaram para a vida delas em relação ao planejamento financeiro. Na terapia cognitivo-comportamental, vamos dizer assim, uma pessoa está com depressão, é óbvio que não é a gente, quer dizer, no meu caso eu poderia tratar especificamente em terapia, né, mas não no planejamento financeiro. Quando é uma psicopatologia, o foco é naquele tipo de problema. Por exemplo, o foco seria desconstruir crenças que a pessoa tem sobre ela mesma. E aí, cada tipo de problema tem um foco. Aqui, a gente vai procurar, vamos dizer assim, ter um foco de trabalho a partir das crenças relacionadas a dinheiro ou das experiências que a pessoa teve com o dinheiro dentro do planejamento financeiro. Porém, tendo uma visão, né, de que aquele comportamento em si, ele não está isolado. E aí, pensando na avaliação, uma coisa que a gente faz na TCC é a formulação de caso. E vocês vão aprender a fazer isso, e na verdade vocês vão fazer com vocês, para vocês aprenderem, tá? Então, analisar comportamentos disfuncionais com o dinheiro, para analisar, nós vamos usar o modelo de 5 partes dessa conceitualização ou formalização de caso. A gente precisa identificar o ambiente, qual foi a situação, quais foram os pensamentos, as emoções, sensações corporais e os comportamentos. Então, aí no seu caderninho, por favor, se puder, faz essa bolinha e tenta imaginar uma situação. Vocês que estão aqui podem até pensar em não necessariamente uma situação relacionada a dinheiro, mas se tiver uma experiência que vocês passaram, tipo esse exemplo que eu dei para vocês, tenta pensar, tenta se lembrar dessa experiência. Uma compra que vocês fizeram por impulso, ou, sei lá, uma venda, ou um conselho a um cliente que depois vocês talvez se arrependeram. Não sei, alguma coisa que vocês lembram que marcou. E aí vocês façam essa bolinha e vocês vão fazer esse exercício. Se não terminar aqui nessa aula, vocês vão fazer depois dessa aula. E aí vocês procurem identificar que ambiente, né? Qual era o ambiente que foi propício? Qual é o teu ambiente? E a gente vai explorar mais essa questão de ambiente. Mas qual foi a situação que fez com que você tomasse aquela decisão? O que estava acontecendo ali na sua vida? Tinha brigado com a esposa? Estava mal com o filho? Recebeu uma negativa de uma promoção, né? Quem ainda estava no CLT? Perdeu uma oportunidade. Qual era o pano de fundo que estava por trás? E aí você tenta anotar quais foram os pensamentos que vieram à sua cabeça, os primeiros pensamentos que vieram à sua cabeça naquele momento, naquela situação. Se vocês estiverem me acompanhando, então pensa nisso, tá? Descreve a situação e tenta lembrar quais foram os pensamentos que vieram à tua cabeça. Oi. Isso só serve para a situação passada ou isso ajuda a gente numa situação agora e que a gente não decidiu ainda, tipo uma compra? Aí você consegue avaliar isso para decidir pela compra ou não?
Ou isso aqui, esse exercício vai ser só para o passado mesmo? Não, esse exercício não é para decidir por uma compra ou não. Aí vai ser os outros exercícios das técnicas. Aqui a gente está tentando identificar tomadas de decisão. Então, mas Ou e se você identificar. estiver em risco de fazer uma compra por impulso? Eu vou conseguir Ah, sim. identificar se é um impulso ou se realmente é uma necessidade? Ou você quer que a gente faz realmente de alguma coisa que aconteceu lá atrás que claramente foi errado? Ah, tá. Você pode fazer também do que está acontecendo agora, tá? Embora a gente tenha a técnica de registro de pensamentos, mas todas as técnicas estão baseadas nisso aqui, tá? Você pode fazer, por exemplo, qual é o ambiente agora? Qual é a situação agora, né? Melhor dizendo, você está estressado, você está passando por uma dificuldade, por um problema. Tenta descrever em detalhes esse ambiente. E aí você pode anotar, aliás, esse ambiente, essa situação. Aí você tenta anotar que pensamentos que tá vindo. Eita, eu preciso desse. Ah, eu vou comprar esse negócio. Ah, eu preciso comprar X coisa. Ah, eu tenho que comprar X coisa. Aí, qual é a regra? Eu preciso comprar X coisa, porque senão, né? Se não, não, se eu não comprar, depois eu vou ficar com vontade, depois eu posso me arrepender. Se eu não comprar, enfim, tenta ver como que no teu pensamento você mesmo justifica, né, a outro pensamento. E aí você anota as emoções que estão vindo. Você pode anotar agora mesmo. Ai, nossa, como é que eu estou me sentindo agora, nesse momento? Ou, no caso, quem está pensando na situação passada. Como que você se sentiu naquela situação? Aí vamos pensar para exercitar os sentimentos. Você sentiu ansiedade? Você sentiu medo? Você sentiu vergonha? Você sentiu raiva, nojo? Você se sentiu confuso ou confusa, né? E aí anota também quais foram as sensações, os reflexos dessas emoções no seu corpo nessa situação. Por exemplo, na situação de agora, né? Nesse contexto, quais têm sido as sensações no seu corpo? Você tem sentido palpitação? Uma dorzinha na garganta, um nó na garganta? Sentido negócio aqui, né? Que é típico de quem está com ansiedade, aquele negócio aqui agoniando por aqui, que a gente não sabe exatamente aonde, mas é por aqui. Como é que você está sentindo? Então, anota as sensações no teu corpo, certo? E aí, aqui a gente já estava avaliando o comportamento que aconteceu, mas aqui você pode pensar, qual está sendo o meu comportamento agora? Né? O que eu estou fazendo agora em relação a isso? Estou pensando, ou eu vou pegar meu cartão de crédito, ou se você já quer usar isso aqui para você bloquear uma ação, você pode. Nossa, eu estou vendo que isso aqui é um ciclo. Isso está se repetindo na minha vida. Faz tempo que, em determinadas situações, eu fico pensando tal coisa, eu sinto tal coisa e eu faço tal coisa. Então, eu vou quebrar esse ciclo. Qual vai ser o seu comportamento? Vamos supor que fosse uma compra. Poderia ser, vou bloquear o cartão de crédito. Ou seu comportamento pode ser não fazer nada. Não fazer nada é uma escolha. É uma escolha, é a evitação. É a escolha pela evitação de lidar com o problema. Tá? Então, pode-se fazer sim nesse modelo. E vocês podem pensar também numa situação. O importante desse exercício é o quê? É você identificar em que ambiente que você está, a situação desencadeante, a situação gatilho, quais foram os pensamentos sobre, como você se sentiu, como você está se sentindo agora, né? E aí você pensar também nas sensações corporais. Como é que você vai fazer isso com o seu cliente? Digamos que chegou um acontecido, né? Técnicas de solução de problemas, algumas técnicas de tomada de decisão são outras. Aqui é para identificação das crenças, pensamentos e de padrões de comportamento. Então, aqui, digamos que a pessoa chega e fala: olha, nossa, eu fiz tudo diferente do que a gente planejou, essa semana foi uma semana ruim, eu acabei comprando, eu acabei vendendo, ou seja lá o que for. Você pode dizer: vamos tentar analisar o que foi que aconteceu para você ter tomado essa decisão? Aí
O que é que estava acontecendo no seu ambiente, né? E aí vocês vão destrinchar isso aqui. Não se preocupe que a gente vai fazer exercício e vai ter mais exemplos para ficar mais claro. Aqui eu estou conceituando para vocês. No que diz respeito... Gente, já é 8h20. Vocês querem 5 minutos para tomar uma água? Pode abrir o microfone e dizer sim ou não, que eu dou 5 minutinhos para vocês tomarem uma água e a gente volta. Ou a gente pega direto até as 9. Por mim, direto. Pode ir direto. Sim. Seguir? Beleza. Eu não preciso de 5 minutos, eu vou tomar aqui mesmo. Vamos lá. Falando de ambiente. O ambiente, ele, vamos dizer assim, ele tem dois aspectos. Um é uma situação desencadeante imediata, ou seja, aquilo que provoca uma reação emocional desagradável. Vamos pegar ali no meu caso. Eu estava super cansada de uma mudança, arrasada, e tinha uma pessoa bem na porta da entrada do supermercado me oferecendo um negócio. Então, tomei uma decisão, teve uma situação gatilho, né, ligada a vários pensamentos, e aquele foi o ambiente. E aquele foi o contexto, né? Então, pergunta-se, você pode perguntar quem é que estava lá, o que foi que aconteceu na exploração do ambiente, o que foi que aconteceu, tentar identificar um gatilho, né? Um gatilho também pode ser um pensamento, uma imagem, uma sensação corporal, ou um estímulo sensorial, como ruído ou um odor. É importante sermos específicos na análise da situação. E aqui é importante lembrar, eu vou frisar isso aqui, que o gatilho pode ser uma imagem mental. Tente lembrar se isso já aconteceu com você com imagem. De repente você está numa situação e você vê aquela imagem na sua mente. Ah, nossa, imagem de uma coisa ruim acontecendo. Vai ter uma emoção. Então, as imagens mentais, elas também são gatilhos. Às vezes elas não são, esses gatilhos não vêm através necessariamente de um pensamento ou de algo que foi visto, mas de algo que foi imaginado, que veio ali no automático. Por isso que é bom perguntar também, que imagem, né? O que aconteceu, o que veio à sua mente, que imagem, se teve alguma imagem, o que você sentiu no corpo, para tentar entender o gatilho, né? A situação desencadeante imediata. E também dentro do ambiente tem a influência de fundo passadas ou presentes, como história, constituição genética, religião, perspectiva espiritual e cultural. E aí, para se fazer essa exploração, é utilizado o acrônimo ADDRESSING. E esse acrônimo foi utilizado pela psicóloga Pamela Reis, foi adaptado ao contexto do planejamento financeiro pela primeira vez em 2015, porque é bastante utilizado dentro do contexto de avaliação na psicologia por alguns profissionais, principalmente clínicos ou sociais, não apenas, né? Mas teve estudo, inclusive, no livro do Dr. Klontz, ela até fala que a própria Pamela ela contribuiu, né, a montar esse modelo pensando no contexto do planejamento financeiro. E aí, é este acrônimo que a gente pode utilizar para entender o pano de fundo da vida do cliente. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando chega ali uma resposta, uma coisa, uma situação, eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, eu fiz errado, a gente vai pegar a situação daquele momento, a situação desencadeante imediata. Mas, no nosso processo de planejamento financeiro e de conhecimento do cliente, é legal a gente aplicar isso daqui. Talvez nas primeiras reuniões, ou assim que você sentir que deve. Eu digo assim que você sentir que deve, porque não tem uma regra, né? Tem uma pessoa que você pode aplicar isso numa segunda reunião, mas tem outra que vem com uma demanda, uma ansiedade tão grande em relação a resolver uma situação de dívida, por exemplo, que a pessoa ela não vai ter nem paciência de estar fazendo outra coisa, ela quer aquilo ali. Então, tudo não tem o certo e o errado. Tem um momento que você sente, tem que ter essa empatia, essa sensibilidade. Mas isso aqui é muito interessante você ter ali na gaveta, né? Ali como pano de fundo. Porque as situações que vão desencadear gatilhos, esses gatilhos podem ser desencadeados
com base nesse pano de fundo, que é justamente a identidade cultural do nosso cliente. A gente entender e a gente ter essa inteligência multicultural, que é o que se fala hoje. É a gente refletir sobre a nossa vida de uma forma muito mais ampla. Por exemplo, a idade, que é, no caso, as influências geracionais. Aqui eu estou fazendo, eu fiz a minha, tá, gente? Para vocês podem fazer a de vocês. Por exemplo, eu tenho 42 anos, eu sou da geração X. Então, na minha geração, existe todo um zeitgeist, vamos dizer assim, que é uma palavra que eu aprendi lá em 2011 no curso de psicologia. A palavra bonita para dizer assim, o espírito da coisa, o espírito dos tempos, né? É o que se prega, né? Qual é a realidade, qual é a mentalidade daquela geração. Então, eu tenho uma mentalidade, né, aperfeiçoada e moldada de alguma forma, mas tem aquelas raízes no que se pensava, no espírito do meu tempo, da minha época, dessa geração. E isso influencia a forma como eu vejo o mundo e a forma como eu tomo decisões, né? Então, identificar as influências geracionais, né? Por exemplo, uma pessoa que está lá na nova geração, ela vai ter uma mentalidade, um pensamento, um comportamento em relação ao dinheiro que pode ser bastante diferente, ou pelo menos o que elas querem para a vida delas, de uma pessoa de uma outra geração. Fazer um levantamento também de status de deficiência de desenvolvimento. No caso, no livro lá do Clontz, ele coloca status de maioria e status de minoria. Eu peguei isso aqui do livro de psicologia, então não tinha status de minoria, eu só botei ali o nomezinho, mas vocês podem pensar. A pessoa teve, né, alguma deficiência física, nasceu com algum problema, com uma surdez, nasceu com algum problema do neurodesenvolvimento. E é claro, você não vai necessariamente dizer para ele, cliente, vamos preencher aqui esse negócio para a gente entender, te conhecer mais. Me fala sobre isso, sobre isso, sobre isso. Não necessariamente, gente. Vai depender do que vocês vão sentir com a pessoa. Isso aqui pode ser 2 perguntas em cada reunião, mas me conta, teve alguma coisa assim, tem alguma coisa assado, sabe? Você pode ir explorando, você vai sentindo como que você vai fazer. Mas é importante você ter esse desenho e depois você até mostrar para o cliente, porque vai ter perguntas para que o cliente possa refletir sobre cada um desses tópicos, como isso reflete nas suas decisões, na sua relação com o dinheiro. Por exemplo, como que ter nascido nesta época pode influenciar hoje a forma como você pensa sobre o dinheiro, né? Desenvolvimento, se a pessoa relatar, né, que teve algum problema, ou se a pessoa veio e quiser até compartilhar como que ter esse problema, como ter essa dificuldade impactou na tua relação com o dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que tenha, vamos dizer assim, alguma deficiência física, ela pode ter encontrado no trabalho uma forma de se lançar para esquecer disso. E ela pode ter uma relação de buscar muito ter o dinheiro meio que para compensar uma visão ruim ou negativa que ela possa ter de si mesma por causa de uma deficiência física. Claro, aqui é só um exemplo. No caso, a física, né? Que é o segundo D. O primeiro a gente estava falando de uma doença do desenvolvimento. Que a pessoa já nasceu com, né? Uma deficiência física adquirida. Religião e orientação espiritual. Então, geralmente, aqui no livro da terapia cognitivo-comportamental, ela coloca sobre que algumas culturas, como as culturas ocidentais, né, tem mais uma coisa mais voltada para a questão, é mais forte a questão cultural a respeito da religião. Sentimentos também sobre a importância da família, atitudes com as mulheres e casamentos podem ser muito influentes. Isso aqui são pontos a se levar em consideração, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, Brasil. A religião, no nosso estudo de caso, na nossa conversa de caso da nossa última aula lá no clube, a gente falava justamente sobre
uma planejadora, não sei nem se ela está aqui, a Jéssica, ela falava justamente as dificuldades com uma cliente dela, que ela não conseguia entrar no orçamento devido à necessidade de doar, porque ela se sentia mal de ter um dinheiro e ver que precisava contribuir mais para aquelas doações, e isso gerava um conflito nela, né? Porque estava comprometendo e ela não se sentia bem de não doar. E aí, neste caso específico, era uma cliente que é espírita, e aí a gente conversou sobre a importância da caridade para as pessoas, para as famílias que são espíritas, né? O fazer o bem está relacionado, inclusive, a se a pessoa vai ser uma pessoa evoluída ou não numa outra vida. Então, veja que a importância da gente conhecer, né, a identidade cultural da pessoa, também dentro dos aspectos religiosos, como é importante. E, por exemplo, cristãos, né, evangélicos, que têm a questão do dízimo. Eu sou evangélica, inclusive. Então, veja, você vai chegar para o seu cliente e dizer, olha, tu vai ter que tirar, tu não vai poder dar o dízimo esse mês, porque tem essa conta aqui para pagar. Não vai funcionar. Não vai funcionar, entende? Dificilmente vai funcionar. Então, a gente precisa entender quais são esses valores culturais, que é o pano de fundo da vida do nosso cliente, porque isso vai impactar na situação, na vida deles, entende? E é importante a gente ter a nossa própria identidade cultural. Tanto que eu recomendo que vocês depois façam esse exercício e reflitam sobre o que vocês estarão vendo ali. Quais são as influências, por exemplo, da sua religião ou da sua não religião na tua vida, no como você se relaciona ou pensa sobre dinheiro. A parte de etnia, né? Se você se encontra, de que etnia que identidade racial que é essa pessoa, as dificuldades, por exemplo, que pessoas negras já enfrentaram na sociedade, na relação com o dinheiro, de obter cargos, né? Historicamente, muitos preconceitos. Então, ali tem uma dor, muitas vezes, né? Ali vai ter uma história, ali vai ter momentos que, de alguma forma, pode se manifestar nesse comportamento com o dinheiro. E aí você vai colocar aqui. Aqui eu coloquei uma referenciazinha que fala o seguinte, que no Brasil, basicamente, 3 etnias formam o povo brasileiro, no caso, os habitantes originais, os indígenas, somadas às sucessivas ondas de europeus, portugueses, africanos. Então, no meu caso, coloquei aqui. O status socioeconômico, né, definido por educação, renda e ocupação. Você pode colocar, se for uma renda muito baixa, está lá no status. Se for uma renda muito alta, está lá, você pode colocar. Como que viver com essa classe social influencia na sua relação com o dinheiro, né? Como que é o comportamento das pessoas que têm uma classe média, por exemplo. A orientação sexual, a gente também está antenado a isso, para a gente não acabar gerando algum bloqueio com os nossos clientes pela forma como a gente vê, às vezes uma brincadeira ou uma forma diferente. Hoje, até mesmo quando a gente vai ligar para o cliente, por exemplo, eu queria fazer aqui um atendimento, né, com o casal e tal. Você disser assim, mas a sua esposa, não sei o quê, de repente pode ser um homem que é casado com outro homem, ou com a mulher, o seu marido. Alguém pode não se importar, mas outro já pode criar uma barreira. Então, até nisso a gente precisa pensar. Está dentro da questão da orientação sexual, se tem herança indígena, orientação nacional, no caso, origem nacional, qual é a característica em relação ao dinheiro de nós brasileiros? Se fosse um indiano, como que seria? Se fosse um africano, como seria? Né? Se você está atendendo um cliente e você faz esse mapeamento desse pano de fundo de vida e cultura, se for uma pessoa que é, vamos dizer, um oriental, se for... Cada país vai ter, a pessoa ela vai trazer de alguma forma, direta ou indireta, algumas mentalidades em relação ao dinheiro. E aí a gente precisa entender o que é que está enraizado naquela cultura, quais são os valores culturais, né, do nosso cliente, para entender como que ele pensa e como que ele age com o dinheiro. E a questão de gênero, masculino, feminino, principalmente hoje, né, que a gente vê que há um grande conflito, né, do papel da mulher
ganhando mais do que os homens em muito contexto. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que, se não me engano, daqui a 20 anos, as mulheres serão responsáveis por 75% da maior renda. Então, olha, imagina. E aí, pronto, isso aqui é um pano de fundo. A gente vai voltar depois nesse acrônomo, quando a gente for falar de avaliação psicofinanceira. Mas aqui é para vocês entenderem que não é que aconteceu uma situação e vocês vão aplicar isso aqui. Isso aqui é interessante a gente ter, que é para a gente já ter uma noção de qual é o pano de fundo da vida do cliente, para quando surgirem situações, a gente tentar conectar se a forma como aquilo gerou emoções, pensamentos e emoções e sensações naquele cliente não tem a ver, né, com essa cultura, para a gente procurar ter essa empatia. E aí eu recomendo que vocês façam, tá? E aplicando a formulação de caso ainda, né, você vai anotar também os pensamentos, são os pensamentos, imagens, como a gente já colocou, as emoções, isso aqui eu já expliquei, não vou repetir. Peraí, deixa eu dar uma pausinha aqui para ver se vocês estão por aqui ainda me vendo. Eita, gente, é coisa, né? E acho que só sobrou você, foi todo mundo embora. Só sobrou eu? Brincadeira. Gente, vocês estão com vontade mesmo, né? Até a viajante está aqui, acredita? Nossa, até tu, mas tu ainda está na estrada, mulher. A gente está indo para São Paulo. Nossa, parabéns, gente. Estou feliz muito de ver esse engajamento de vocês. Estou passando um pouco rápido algumas coisas aqui, mas lembra, a gente vai retomar e vai ter exercícios, tá bom? Até aqui, como que está sendo? Pelo menos alguém aí me sinaliza. Como que está sendo para vocês olharem por este lado? Tá caindo um monte de ficha. Caindo fichas? Um monte. Legal. Tá ok para vocês? Tá havendo uma ampliaçãozinha assim da percepção em relação a algumas coisas? A minha esposa é TCC também, e ela fez na pós, e falava como era um caos fazer a formulação dos pacientes e a seta descendente. Então, me assusta um pouco ver, e eu ia perguntar se você faz isso para todos os casos, ou só quando é um caso muito complexo, é necessário sempre? Óbvio que sempre é rico, mas dá um baita trabalhão. Então, é sempre que faz ou nem sempre? Vamos lá. Aí, isso que falou é bem importante, porque você já tem um pensamento, olha, Igor, você já tem um pensamento sobre esse aqui, com base num ambiente, né? Com base numa situação, numa experiência que a tua esposa compartilhou, talvez no momento de faculdade em que ela estava treinando, né? E sentiu a dificuldade, que é normal, e já te assusta. Tá vendo, gente? Como o contexto afeta como. As outras pessoas não estavam aí quietinho, ninguém assustado, viu, Igor? Desculpa influenciá-los, hein? Retiro o que eu disse. Não. Isso tudo é para a gente ficar pensando. Veja, situações, pensamentos, né, emoções sobre. Isso aqui vocês vão fazer meio que no automático, quando vocês entenderem alguns princípios por trás. E nem vocês têm que fazer tudo, todas as técnicas. Uma pessoa, ela vai se identificar com uma situação. Outra pessoa, ela vai se identificar com outra situação. Eu não faço com todos os clientes, porque eu sou uma pessoa misturada, eu sou uma pessoa integrada. Eu uso muito a terapia focada em solução, eu uso a terapia de esquemas, eu vou ver qual é a necessidade que aquele meu cliente tem e qual é a abordagem que vai se adequar mais para ele, sabe? Então, eu não me prendo. Mas, como eu estou falando aqui de TCC, eu preciso passar para vocês o que se vê na TCC. E em termos de terapia financeira, a TCC é uma das abordagens mais utilizadas, porque é trabalhar crenças. O próprio Brad Klontz, que ele é um psicólogo cognitivo, então toda a teoria dele baseada ali na scripts monetários, flashpoints, é baseado nisso aqui, tá? Isso aqui é para vocês entenderem. Vocês não vão precisar fazer conceitualização de caso de todos os clientes, mas vocês vão entender esse conceito. Qual foi a situação? Veja que a situação afeta o pensamento. Oi, Li.
Eu acho que isso é um bocado um trabalho feito intuitivamente, ou seja, trabalhar um bocadinho a compaixão e olhar para o outro com aquilo que ele pode ter vivido. Por exemplo, eu sinto que eu recebo pessoas tanto de Angola como do Brasil e de Portugal, e as diferenças são drásticas. E eu consigo sentir a fragilidade do povo angolano, o que é que eles querem, e quando vêm para Portugal, as inseguranças que sentem, porque eu percebo que aquele povo passou por muito e teve uma experiência Sim, completamente diferente. Já os brasileiros, relativamente aos portugueses, não tem nada a ver no nível de empreendedorismo. Por exemplo, quando estavas a dar o exemplo das mulheres ganharem mais que os homens, isso é um tema em Portugal porque ainda é muito o contrário. As pessoas não estão habituadas a empreender, não existe muito. E cada vez mais começa a haver porque existe mais informação, ou seja, há mais cursos do Brasil a virem para Portugal, mas a cultura ainda é muito fechada. E é sim. super interessante nós percebermos essas diferenças e olharmos um bocadinho com compaixão para aquela pessoa, não é? E acho que esta ferramenta ajuda-nos um bocadinho a trabalhar isso. Ou pelo menos foi o que eu entendi. Sim, perfeito, Liane. É muito legal tu falar. E vai ter momentos de interação, depois até compartilhar um pouco, porque são poucas pessoas que têm essa experiência de atender diversidades culturais, né? E é muito rico. Eu não tenho, por exemplo, a minha diversidade cultural em termos de atendimento, não tem, então é muito pouco, mas imagina, você já tem essa experiência de atender pessoas de etnias diferentes e é muito legal essa troca, porque justamente esse modelo ele foi baseado em pesquisas de pessoas de diversas culturas para que se tenha essa visão, esse pano de fundo. Dentro de uma cultura que se tem muito forte a questão da doação, por exemplo, a gente precisa entender, né? A gente vai dizer para a pessoa que, olha, isso aqui está te prejudicando. A gente não vai dizer assim, a gente vai tentar enquadrar o que é valor cultural para o cliente dentro do planejamento, e a gente que rebole. A gente vai tentar ajudar o cliente a ter um equilíbrio, mas a gente não, esse exercício que a gente precisa fazer com a gente é para a gente não deixar as nossas influências culturais influenciar a forma como a gente orienta nosso cliente. Por isso que eu digo façam, porque a nossa cultura ela vai estar ali presente, né? Foi muito legal tu falar isso, e depois eu quero até que se você puder compartilhar um pouco também dessas diferentes culturas, o que tu tens percebido. Sim. E, gente, olha só, é coisa que não é nada do outro mundo. A gente pensa assim, mas isso aqui eu já sei. Não, isso aqui é importante. Mas quando a gente vai botar no papel e a gente vai detalhar item por item, gente, como a gente descobre coisa? Até sobre a gente, não é? Então, Igor, não se assusta, não. Vocês não vão ter que fazer. Eu estou trazendo aqui termos conceituais. É bom que vocês façam de vocês para ficar mais fácil de vocês saberem identificar no cliente, tá bom? Porque na psicoterapia a gente tem que ir muito detalhado, por isso que é chato. Já dentro do planejamento financeiro, a gente não vai tão detalhado assim, porque a gente está tentando entender mais um pano de fundo e tentando entender a relação com o dinheiro, tá bom? Fica tranquilinho, para tua esposa é mais chato. Para você não é chato, tá? Nem é chato, é legal, vocês vão gostar. Luciana, Então tá. posso Oi? falar uma coisa que foi essa questão da ficha que caiu? Eu estou Tá. atendendo uma cliente que ela está endividada demais e ela ganha muito dinheiro, e a gente sempre fala, né? Não é quanto você ganha, é como você gasta, né? E eu Sim. pedi para ela escrever umas frases que ela ouviu ao longo da vida dela. É um exercício que algumas pessoas fazem, né? Desde a infância até os dias de hoje e tal. E ela me disse assim, Denise, eu vou escrever uma que é muito importante para mim, mas eu não sei se tem a ver com dinheiro. Eu arrepiei quando eu vi, porque ela escreveu assim. Estou até lendo aqui, porque eu tirei a foto, tá? Você nunca vai ser nada na vida. Foi a Qual é primeira a crença frase. nuclear dela? Exatamente o que você falou. Por isso que eu Fracasso. falei, é a coisa de o desamor, essa crença central. Que ela achou que não era importante. Nossa, eu senti uma dor dela na hora.
talvez é como a Liliana falou, né? A gente ter essa capacidade de ter esse sentimento para o outro, né? De ter esse olhar, né? E agora eu já tinha achado que realmente era muito importante e separei, né? Mas por isso que eu digo que caiu a ficha, porque você trouxe o olhar que eu não vou resolver isso, né? Não cabe a mim, mas eu posso ajudá-la a como resolver isso, né? No lado. Porque podia ser uma dor para mim, eu E não vou você resolver. pode sim ajudá-la, muito, muito. Você não tem Mas noção não. como você pode ajudá-la. Porque eu acho que tem um limite assim do que a gente pode fazer, mas você vai orientando que eu vou. Até o final do fazer, curso né? você vai saber delimitar melhor o seu limite. E, ó, gente, se está caindo ficha agora, imagina na dos esquemas. Diga aí, Cíntia. A dos esquemas é que vai cair ficha mesmo. Tem muita coisa que vocês vão saber dar nome aos bois daqui para frente. Vocês vão ver. Pode falar, Elaine. Eu ia falar para a Denise. Denise, a gente acha que não. Aí a hora que você terminar o curso, e às vezes é uma fala nossa, porque me corrija se eu estiver errada, Luciana. Às vezes é uma fala nossa que, como caiu a ficha aí da Cíntia, vai cair da sua cliente, porque pode ter certeza absoluta que a questão dela é algum esquema. A gente acha que está tudo atrelado, eu sempre falo, né? Ferramenta emocional a gente usa muitas vezes para suprir vazios. Então, se você ficar olhando só um número, às vezes nem você não sai você fica patinando. Eu falo que fica igual uma enceradeira. Mas se você souber explorar aí com os esquemas, assim, abrir um portal. Sim. E olha, tem tudo a ver. Foi a coisa mais importante que ela poderia ter te falado. Se ela tem um pensamento sobre ela, de que ela é um fracasso, né? De que ela nunca vai ser na vida, então veja, é uma das características que vocês vão ver no próximo módulo dos nossos esquemas, é que eles são autoperpetuáveis. A gente trabalha para confirmar eles, a gente trabalha para confirmar as nossas crenças nucleares. Inconscientemente, a gente trabalha para confirmar as nossas crenças. Racionalmente, a gente não quer, mas inconscientemente, por quê? Porque aquilo é o modelo mental que a gente criou para a gente e aquele modelo que é inconsciente. Então, inconscientemente, a gente lida com coisas que vão confirmar aquelas crenças. As crenças, os nossos esquemas, eles são autoperpetuáveis. Então, por exemplo, uma mulher... nossa, eu atendo um casal que Jesus amado, meu pai. A mulher ela tem uma crença muito negativa de casamento e graças a Deus já mudaram muito, muito mesmo. E a história de vida dela é só de casamentos fracassados de toda a família. Então ela tem essa crença, ela tem um casamento, um marido, nossa, gente, hiper dedicado, nossa, faz tudo. E aqui e acolá, ela arrumava, né, um jeito de confirmar a crença de que o casamento é fracassado. Ela acabava acreditando, trazendo conflitos, trazendo situações, entrando em situações que meio que forçava o casamento a entrar em crise, porque se o casamento entra em crise, então é verdade, casamento é um fracasso, casamento não é para mim, entende? Então, a gente vai fazendo as coisas funcionarem para que confirme, para que se perpetue essas crenças. E em relação aos esquemas, a terapia de esquema ela é uma amplificação da TCC. Ela é uma terapia cognitiva. Então, as crenças nucleares, né, elas são os esquemas. Elas são exatamente esquemas, chamado de crenças nucleares, crenças centrais, e aí o Jeffrey Young veio e ele ampliou ainda mais, né, com os esquemas sobre justamente esses pensamentos das pessoas que têm as crenças nucleares de desamor, desvalor, desamparo. Tem muita coisa pela frente, calma. Gente, eu tenho 10 minutos e eu ainda tinha que passar as distorções cognitivas. Eu vou passar pelo menos 2, tá bom? Das distorções cognitivas. Então, assim, antes de passar a tela, as distorções cognitivas, vocês já até ouviram falar isso em finanças comportamentais, porque finanças comportamentais, eles têm uma base na psicologia cognitiva. Então, vieses, né, distorção cognitiva,
tem muito a ver, é falado lá, mas aqui vocês vão ver um pouco mais e com um olhar talvez um pouco mais amplo para isso. Então, essas distorções cognitivas são manifestas através desses pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos, eles são, em sua maioria, distorções da realidade, né? Então, eu sou, por exemplo, eu sou um fracasso. Nossa, se ela falou isso como algo central dela, como algo que ela se acha como pessoa, ela vai ter vários pensamentos. Nada do que eu faço está certo. Vou fazer aquilo, mas dá tudo errado. Vou fazer assim, mas eu tenho certeza que vai ser que não vai ter futuro. Vai ter vários pensamentos nesse sentido, né? E aí são esses pensamentos que são distorcidos da realidade, que são a manifestação do que está lá mais profundo. E a gente precisa trabalhar, então, nesse nível dessas distorções. E aqui eu vou citar algumas distorções cognitivas que você pode encontrar em você, também no seu cliente. Vamos lá? Cadê, meu Deus? O trem aqui de apresentar, tá aqui. Então, vamos falar dessas distorções cognitivas, né? Que são essas crenças, esses padrões de pensamento que geralmente levam a percepções incorretas ou irracionais da realidade. Como, por exemplo, eu nunca vou conseguir... Para vocês apareceu? Tá carregando ainda. Tá presa. Tá carregando? Deixa eu fazer de novo, então. Bom, foi ótimo você ter falado. Fala mesmo, gente. Vamos de novo. Apareceu? Apareceu. Maravilha. Então, a gente estava falando daquele negócio, né? Daquele modelo. Isso é coisa para psicólogo. Se isso é coisa para psicólogo, então eu não vou conseguir. E se eu não vou conseguir, o que é que isso diz sobre mim? Né? Que eu não sou capaz. Então, eu nunca vou conseguir aplicar isso no planejamento financeiro, por exemplo. Poderia ser uma distorção. Esse eu nunca vou conseguir. Pensamentos em preto e branco, que seria o exemplo de um pensamento em preto e branco, onde se vê os acontecimentos ou as pessoas em termos de tudo ou nada. Ou seja, totalmente bom, totalmente mal, sendo nuances de cinza. Eu acho que na verdade seria sem nuances de cinza. Por exemplo, todo mundo me rejeita, ou foi uma perda de tempo. Então, as pessoas que têm essa distorção cognitiva, que elas funcionam com frequência com essas distorções cognitivas, chamada pensamento preto e branco, ou pensamento tudo ou nada, tem livro que tem nome, ou pensamento dicotômico, vai depender do autor, não sei porque que eles mudam de nome para dizer a mesma coisa. Então, tende a fazer isso. Sabe aquela pessoa que assim, eu nunca fiz isso, você nunca faz isso, você nunca ajeita isso, você nunca faz por mim, você nunca, então você sempre... Cliente, por exemplo, eu nunca faço nada que preste. Eu sempre dou mancada na minha vida financeira. Então é aquele pensamento dicotômico. Será que não tem um meio termo, né? Ninguém normalmente nunca, ou ninguém normalmente sempre. E aí, quando a gente identifica esses pensamentos, a gente tem que usar as técnicas que a gente vai aprender na próxima aula para mudar ou confrontar esses pensamentos, né? Que eles estão distorcidos da realidade. Por quê? Porque muitas vezes existem questões mais profundas. Então, falamos do pensamento dicotômico, né? Tudo ou nada, preto ou branco, eu sempre, eu nunca. Preste atenção se vocês identificam essas distorções. Vale lembrar que todos nós, em alguns momentos, temos distorções da realidade, temos distorções cognitivas. É por isso que nos gera sofrimento, por isso que a gente sofre. Porque a gente sofre justamente por causa da interpretação que damos às coisas. Então, todos nós temos distorções cognitivas. A questão é, qual distorção é prevalente?
o quanto que isso tem gerado sofrimento para mim, o quanto que isso está distorcido da realidade. Foi só uma coisinha ali ou isso é frequente? Eu funciono muito vendo as coisas desse jeito. Aí é nessa coisa aí que a gente precisa intervir. Então, leitura de pensamento, leitura mental, é outra distorção cognitiva, que é acreditar que sabe o que os outros estão pensando. E tem gente que funciona bem assim, sofre por pensar que o outro está pensando, sem ter evidência suficiente. Vamos dar aqui um exemplozinho. Vamos imaginar que o cliente percebe que o planejador financeiro fez uma anotação durante a reunião, né? Você está lá e você, de repente, desavisadamente, deu uma fugidinha dos pensamentos e fez uma anotação. Um cliente que tenha essa distorção, né, ou que funcione muito com essa distorção, ele vai dizer assim, ó, ele deve pensar que eu sou irresponsável com o meu dinheiro. Provavelmente está julgando minhas decisões financeiras. Né? Imagina uma pessoa bem vermelhona lá nos extratos. Eita, ele pensa que eu sou um desastre. Não, ela pensa que... E aí a pessoa começa a gerar um sofrimento por pensar no que o outro está pensando. E quem tem isso fortemente como uma distorção cognitiva, a pessoa sofre porque, de fato, ela acredita no que o outro está pensando, sem saber, sem ter evidências claras, porque a pessoa não disse. Ela só imagina. Né? Outra vez eu falando com uma planejadora e ela falou assim, olha, aí a cliente isso, e aí eu percebi que ela assim assado e tal, aí eu perguntei, mas ela disse? Não, mas é porque eu notei, eu senti que estava assim, mas ela falou alguma coisa que fizesse você acreditar ou pensar assim? Não tem evidências, mas a pessoa sofre por pensar que o outro pensa. Vamos pensar aqui numa outra situação. O cliente parece desconfortável durante a reunião e não faz muitas perguntas. Então, pensa aquela reunião que o cliente está lá, se remexe para lá, se remexe para cá. Né? Não. Falta quanto tempo mesmo? Um planejador que tenha lá algumas crenças nucleares, esquemas, né? E que funciona muito com esse padrão de pensamento, leitura mental, ele provavelmente não está satisfeito com o meu plano de investimento. Eu devo fazer algo errado. E aí, dependendo das crenças da pessoa interna, ela vai ter pensamentos, porque esses pensamentos automáticos são manifestação dessas nossas crenças nucleares, né? Ou esquemas. Tá bom? Então, ficou claro para vocês? Se você tem muito uma leitura de pensamento, e nessa leitura de pensamento, você pensar sobre o que o outro pensa, traz sofrimento, e se esse conteúdo é muito voltado para o eu não sou capaz, ou eu fiz coisa errada, ou não gostou do que eu fiz, aí possivelmente vai ter algumas crenças ali de desamor, desvalor ou desamparo. Previsão de futuro. Isso aqui é muito comum, distorções cognitivas como essa, né? Fazer previsão sobre o futuro com base em poucas evidências. Por exemplo, o cliente planeja investir em um novo empreendimento. Pode ser que ele diga, eu sei que este novo negócio será um sucesso imediato, nada pode dar errado, eu vou trocar de carro, eu vou fazer isso, vai dar tudo certo. Então, eu já posso trocar de carro, vou abrir um negócio, vou ganhar dinheiro, deixa eu trocar logo aqui de carro. Porque a pessoa, aqui poderia até dizer que teria um excesso de confiança também. O excesso de confiança não deixa de ser distorções também, né, da realidade. São padrões e erros de processamento. Então, a pessoa ela faz previsão do futuro sem ela ter evidência, como, por exemplo, eu vou acabar logo com essa relação com esse cliente porque ele está pensando que vai me fazer de besta. Eu vou terminar essa relação aqui com esse cliente porque ele está pensando que eu vou, fazer alguma coisa que ele desagrada. Normalmente, o conteúdo das distorções cognitivas são negativas. Raramente é para o lado positivo. Normalmente são bem carregadas de emoções negativas. Por exemplo, uma situação, o cliente planeja investir em um novo empreendimento. A mesma situação. Imagina o planejador com leitura de pensamento. Esse cliente vai falir em menos de um ano.
e com certeza vai me culpar. Então, são aqueles pensamentos que a pessoa faz uma inferência sobre o que o outro está pensando, né? E nesse caso ainda gerou, com certeza vai me culpar. Espero que tenha ficado claro para vocês a de leitura de pensamento. Toda vez que você sofrer ou perceber o cliente sofrendo por ele pensar que alguém pensa, eu acho que fulano está pensando, eu acho que ela está pensando, eu não vou falar aqui, tirar essa dúvida, porque senão Luciana vai pensar, né? Ler o pensamento do outro como uma certeza, é bom dar uma olhadinha para isso. E outra distorção, a catastrofização, que é achar que os eventos serão tão terríveis que serão insuportáveis. Sabe aquela pessoa que cai um pingo d'água, ela vai dizer, vai cair um dilúvio. Eita, aconteceu um negócio ali uma coisa aparentemente simples. A pessoa, nossa, meu Deus, como pode? E a pessoa catastrofiza tudo. Eu não consegui fazer o plano esse mês. Nossa, que horror, sou um desastre. Nunca vai dar certo esse negócio, né? E pode vir junta com outra distorção cognitiva. Ou ter um pensamento muito derrotista. Vamos pensar aqui. Mudança de governo. Esse governo vai confiscar o meu dinheiro, terei muito prejuízo, vai tirar tudo do banco. Situação: o cliente planeja investir em um novo empreendimento. Esse cliente vai falir em menos de um ano e ele vai acabar com a família dele e com certeza vai me culpar. Peguei a mesma situação, o mesmo pensamento, a mesma ideia da leitura de pensamento para mostrar que a pessoa pode ter várias distorções no mesmo pensamento. Ela pode ter uma leitura de pensamento sobre o outro e ainda com uma visão catastrófica. Eu usei esse exemplo do governo porque, gente, eu peguei gente que dizia assim, eu vou tirar, vai confiscar, porque eu vi a notícia, porque eu vi não sei o quê. E eu precisei trabalhar a busca por evidências, que é uma coisa que vocês vão aprender muito nesse curso. Perguntar para a pessoa sobre evidências, né? Nesse contexto, por exemplo, eu perguntava para o cliente, eu fiz um levantamento, olha, esse governo, não é defendendo o governo, pelo amor de Deus, já deixo claro, não é defendendo, não é nada, é só, olha, nesse governo, esse governo já teve, nos últimos 20 anos, X, né, participação, já assumiu o poder por X tempo, apenas X tempo foi outro governo, e todo esse histórico aqui passado, nunca houve o confisco. Por que então seria justamente agora? Então, a gente precisa ter essa habilidade de trabalhar evidências, tá? Filtro negativo, que é focar quase exclusivamente nos aspectos negativos e raramente nota os positivos. Por exemplo, situação: o planejador financeiro apresenta o resultado da carteira de investimentos e a maioria das aplicações tiveram resultado positivo. Mas se o cliente for esse que tem essa distorção constantemente, e isso é comum na vida dele, ele vai olhar e vai dizer, eu não estou satisfeito com meus investimentos. Eles estão rendendo pouco. Ele vai olhar para uma aplicação que está rendendo pouco e ele vai, né, filtrar, ele não vai ver nada de bom que foi feito, ele não vai ver nada de ok que foi feito, ele vai filtrar naquilo ali. E vocês poderão identificar clientes assim dentro do relacionamento de vocês. De repente, uma coisa que vocês fizeram, que viram que realmente teve alguma evolução, e a pessoa ela vai fazer um filtro e ela vai ver somente o que faltou. Filtro negativo. Na situação do cliente, por exemplo, cumpriu a meta passada pelo planejador. Imagina que o cliente cumpriu a meta passada, mas olha a distorção do planejador. Sim, fulano, que bom que você cumpriu a meta, de que está o seu cartão, mas não esqueça de que ainda tem o consignado, ainda tem as lojas, os parcelamentos, ou seja, a pessoa tem dificuldade de comemorar uma coisa boa que aconteceu. E isso pode acontecer na nossa relação, se a gente não vigiar as nossas distorções. Gente, ainda tem... Opa! Gente, então tá bom. Eu posso só terminar? Só tem esse. Ok? Estão Por mim, aí? sim. Todo mundo dormindo. 2 minutos.
Se a Então, Liliana falou que pode, quem sou eu então para falar que não? justamente, Cíntia, se a Liliana falou que pode, então ai de vocês se vocês disserem que não pode. 2 da manhã lá na Liliana. Não, acho que é 1 da manhã aqui. 1 da manhã, né? Ah, deve ser por aí. Nossa, gente, eu estaria caindo já. Desqualificação do positivo. Ignora ou desconsidera as experiências ou qualidades positivas em si mesmo, nos outros ou em sua vida, e as trata como sem importância. Nesse caso, é desqualificar, não dar devida importância às coisas boas, né? Por exemplo, uma situação: planejador apresenta uma foto de antes e depois do seu trabalho. Aí o que é que o cliente pode, com desqualificação do positivo, pode vir de pensamento automático. Ele não fez mais do que a obrigação. Ele pode estar pensando, tudo bem, o planejador lá todo animado, mostrando. Não, você não fez mais do que a sua obrigação, meu filho. Pensa que é muito bom, mas qualquer um poderia ter feito isso. Ele pode até verbalizar, dependendo do esquema dele. Dependendo se ele tiver um perfil narcisista, né? Pode jogar esse balde de água fria. Uma outra situação, na perspectiva do planejador. O planejador recebeu uma mensagem de agradecimento e reconhecimento do seu cliente. O planejador pode pensar: eu só fiz o básico. Nossa, meu papel não foi tão importante assim. Nem sei se mereço receber tudo isso. Nossa, sabe? Então, só fiz o básico. Ela não reconhece. Ainda pode dizer assim: nossa, o que eu faço é tão básico. O que eu faço é tão simples. Será que eu mereço receber mesmo por esse serviço? Mesmo a outra pessoa está dizendo: olha, você melhorou, você me ajudou. E a outra pessoa mudando. Mas é tão básico o que eu fiz, né? Então, aqui, para diferenciar a desqualificação do positivo do filtro negativo. Na desqualificação do positivo, a pessoa minimiza ou descarta experiências positivas. Na filtragem negativa, ela se concentra exclusivamente no aspecto negativo, tá? Para vocês não confundirem. Então, a desqualificação é minimizar, não dar a devida importância. No filtro, a pessoa pega tudo que está lindo lá, ela pega uma coisa que não está linda e ela vai ver aquela coisa e ela não vai conseguir comemorar todo o resto. Então, o exercício de casa, vocês fazerem uma formulação para vocês treinarem, né, de situação presente ou passada, com situação, contexto, né, emoções, sensações, pensamentos, comportamentos, para vocês aprenderem a identificar em vocês e também treinarem, identificar nos clientes. E aí, gente,